pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E você que é novo, já se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu postar. E não esqueça de deixar o like no vídeo para me ajudar e fazer com que o YouTube entregue meu conteúdo para mais pessoas, beleza? E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu vou passar aqui para dar uma dica muito legal para vocês, que assim como eu, ama fazer compras pela internet. A dica de hoje é um site que também tem um aplicativo que se chama Cuponomia. O Cuponomia é um site, né? Onde eles disponibilizam cupons de desconto e cashback em mais de 2.000 lojas. Então você se cadastra no Cuponomia, você ativa o cashback, efetua a compra, né, no site da loja, né, que você quer comprar, e você ainda tem um percentual do seu dinheiro de volta. Muito legal, não é mesmo? E assim que você completar no mínimo R$ 20 de cashback, você já consegue resgatar esse valor direto para a sua conta. E eu vou deixar na descrição do vídeo meu link de indicação, onde vocês se cadastrando através desse link, vocês já ganham automaticamente R$ 5 de bônus. E também vou deixar um link do vídeo do Cuponomia, onde explica detalhadamente o passo a passo de como ativar o cashback. Mas é muito simples, né? Se vocês tiverem também qualquer dúvida, é só comentar o vídeo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Agora são 7h35 da noite, saindo o primeiro pedido, uma caixinha com 8 brigadeiros, 2 ferreiro, 2 charge, 2 ninho com Nutella, 2 de ninho, um pavê no pote tradicional e um mousse de maracujá. Esse é o pedido número 17 dessa cliente. Agora são 8h38 da noite, saindo mais um pedido. Um bolo no pote de chocolate. Um de prestígio. E um de ninho com geleia de morango. Esse é o pedido número 37 desse cliente. Esse é o cliente que tem o maior número de pedidos aqui na loja. Ele sempre pedia bolo no pote, aí ficou um tempo, né, sem pedir. E graças a Deus, hoje ele decidiu fazer um pedido aqui. Essa dica da pipoquinha que eu tenho utilizado, né, quando é só 3 bolos no pote, né, para não correr o risco desse tombar. Aí a pipoquinha, né, cria uma barreira ali de contenção. Agora são 10h57 da noite. Acabei de finalizar, acredito que o último pedido do dia, o terceiro, né, com esse. 2 brownies recheados, esse é com Nutella. Não gostei muito do resultado com a Nutella, por conta que eu aqueci o brownie. Então, a hora que eu coloquei a Nutella, ela ficou bem derretida. E esse daqui é um brownie recheado com brigadeiro de ninho. E olha essa dica que legal, eu peguei meu lacre de segurança, então ao invés de colocar o durex, né, eu coloquei o lacre, que aí fica só esse lacre. Aí na hora de abrir fica mais fácil, né, do que colocar, tava colocando 3 pedaços de durex. E esse é o segundo pedido desse cliente.
Iniciando mais um dia aqui no delivery e já comecei aqui com a produção. Vou fazer brownie na marmitinha com Nutella e essa é a forma que eu faço, né? As gotas de Nutella, eu coloco a Nutella no saco de confeitar. Antigamente eu colocava com a colherzinha, também dá certo. Só que é muito mais prático, né, com o saco de confeitar. E eu coloco 6 gotas de Nutella para cada marmitinha. E o peso, média de 5 gramas cada gota, totalizando 30 gramas de Nutella por marmitinha. Eu coloco as gotas, né, ali no papel manteiga e depois eu levo no congelador. Aí, assim que eu finalizo o brownie, peso nas marmitinhas, aí eu só venho colocando as Nutellas congeladas. Essa é a forma que eu faço, que na minha opinião fica esteticamente mais bonito. E se você quiser, você pode pôr, né, a Nutella diretamente, né, no brownie. Só que ela vai meio que se perder ali no meio. Então, essa é a forma que eu faço, que eu vendo super bem aqui no delivery, desde o começo eu faço desse jeito e os meus clientes amam, tá? Então, ali fiz a reposição, né, que acabou a Nutella. Aí eu continuo colocando ali as gotas, eu utilizo a balança ali, né, pra padronizar tudo bonitinho, né, pra poder fazer a precificação correta. Então, eu recomendo que vocês façam dessa forma também. E, ao todo, eu fiz gotas ali, né, para 8 marmitinhas. Cada receita me rende 8 marmitinhas. E eu vou fazer 2 brownies. Agora eu vou iniciar o preparo do brownie com óleo, né, que no último vídeo eu gravei aí para vocês, fazendo esse brownie. Ele é muito fácil, vou mostrar aí para vocês, né, fazendo, mas já tem um vídeo somente desse brownie, com o peso, né, dos ingredientes, tudo certinho. E esse brownie eu estou utilizando para fazer na assadeira. Aí eu corto os quadrados de brownie para fazer brownie recheado. Porém, para fazer o brownie na marmitinha com Nutella, eu vou fazer a minha receita, né, antiga, né, que os meus clientes já estão acostumados. Então, desde o começo eu faço o meu brownie com chocolate nobre. Então, o que eu decidi fazer? Os brownies na marmitinha, eu vou continuar com a receita do brownie com chocolate nobre, né? Porque meus clientes já estão acostumados com essa receita. Porém, eu vou fazer também a receita do brownie de óleo, só que eu vou utilizar para fazer os brownies recheados, que de uma certa forma é uma opção aí mais em conta, né, de brownie para os clientes, né, comprarem aqui no delivery. Eu acabei de untar a assadeira, essa é a assadeira número 2, de 21 por 31 centímetros. Eu untei ela com o desmoldante caseiro, que nada mais é do que uma colher de margarina, uma colher de óleo e uma colher de farinha de trigo. Mistura tudo muito bem, fica uma pastinha ali e você espalha ali na assadeira. Mas, se você preferir, você pode utilizar o papel manteiga, né, sem problemas, tá? Então, coloquei ali, eu pesei, né, que da última vez eu não tinha pesado. Então, essa massa me rende 800 gramas de brownie, tá? E agora já vou aproveitar ali, né, que eu sujei a vasilha, né, e já vou fazer o brownie de chocolate nobre, né? Então, a diferença é que ali eu utilizo o chocolate nobre e a margarina. E no de óleo é só o chocolate em pó e o óleo, né? Eu vou deixar o link, né, dos vídeos, tanto da receita desse brownie com óleo, quanto do brownie com chocolate nobre. Aí tem lá, né, os ingredientes tudo certinho, passo a passo. Na marmitinha, quanto que eu coloco de massa, né, para cada marmitinha. Dicas de congelamento, né, como que eu faço, tudo certinho. Então, vou deixar aí o vídeo aí para vocês acompanharem o processo. Mas antes, não esqueça de deixar um like no vídeo, que me ajuda bastante. E se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. E deixe aí um comentário, uma dúvida ou sugestão, ou que você gostaria que eu trouxesse aqui nos próximos vídeos.
Comentem também de que cidade vocês estão falando, que eu vou adorar saber até onde, né, os meus vídeos estão chegando. Acabei de tirar aqui os brownies de Nutella. Como eu coloquei duas assadeiras, né? Eu coloco uma na grade de baixo, uma na grade de cima. Ficou 28 minutos ao todo. Aí na metade do tempo eu troco. Então, ó, vocês podem ver a diferença. A casquinha fica uma casquinha mais fina desse brownie aqui, feito com chocolate nobre, tá vendo? Olha a casquinha que bonita. Então, essa é uma das maiores diferenças, ó. Ele fica um pouquinho mais cascudo, assim, ao meu ver. E fica com uma aparência mais de bolo, né? Não fica de brownie, mas o sabor é de brownie. Então, eu vou manter essa receita do brownie de óleo, né? Para os brownies recheados e os brownies que vão cobertura. Porém, para os brownies na marmitinha, até porque foi um dos meus primeiros produtos, né? É um dos meus carros-chefes aqui no delivery. E o pessoal já acostumou com essa receita, né? Então, eu fico meio assim de querer mudar. Então, só por essa razão que eu vou manter essa receita, né, do brownie com chocolate nobre para os brownies na marmita. E tem essa opção mais econômica, né, do brownie recheado, né, feito com esse brownie com óleo, que fica também muito saboroso. Agora são 2h17 da tarde, já saiu o primeiro pedido aqui no iFood, um bolo no pote de ovo maltine, e esse é o 9º pedido dessa cliente. Agora são 6h23 da noite, saindo mais um pedido. É de 2 canjicas, uma com amendoim e uma com coco. Acabei esquecendo de mostrar. E esse é o primeiro pedido dessa cliente. Agora são 7h39 da noite, saindo mais um pedido. Um empadão de frango com requeijão. Esse é o pedido número 20 dessa cliente. Ó, pessoal, uma dica aqui, que eu acabei de ter essa ideia, né, como é o 20º pedido dessa cliente. Aí, como eu tenho bastante bombom desse aqui, que eu comprei um saco, né, pra fazer buquê de bombom e não tem saído, né, então vou começar a mandar de mimo, assim, quando é pedido, né, grande, ou quando o cliente já fez bastante pedido aqui na loja. Aí eu grampei um pedacinho aqui de papel. Gratidão pelos 20 pedidos conosco.
Agora são 8h23 da noite, saindo mais um pedido. Um bolo no pote de ninho com morango. Um bolo no pote de doce de leite com nozes. E um cone trufado com brigadeiro de ninho. Esse é o segundo pedido dessa cliente. Agora são 11 horas da noite, saindo mais um pedido. Um bolo no pote de ninho com Oreo. Um bolo no pote de ninho com morango. Um brigadeiro de ninho e um brigadeiro de confete. Esse é o pedido número 20 da cliente. Eu vou mandar um mimo, né, do bombom para ela. Agora são 11h25 da noite, finalizei o último pedido do dia, um pavê no pote tradicional, um bolo no pote de ninho trufado e um cone trufado de brigadeiro. Esse é o 8º pedido dessa cliente. Iniciando mais um dia aqui no delivery, e hoje eu vou fazer reposição de massa de bolo, tanto massa branca quanto a massa de chocolate, né, para os bolos no pote. Vou mostrar para vocês aí o passo a passo, mas eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo. Então, o primeiro passo é eu coloco os ovos, né, o açúcar e a baunilha e bato muito bem. Eu coloco na potência 3 da minha batedeira e deixo bater por uns 8 minutos. Aí, passado 8 minutos, aí eu coloco água, né? Essa receita, antigamente eu fazia com água e óleo. Mas eu testei somente com a água e fica excelente. E mais econômica também. Enquanto isso, eu vou untando, né, a assadeira. Depois vou deixar a medida aí pra vocês também na descrição. Tô untando, né, com o desmoldante caseiro, né, que eu já passei a receitinha pra vocês. Aí depois eu diminuo a velocidade, né, da batedeira. E vou acrescentando a água aos poucos e deixo bater mais uns 2 minutinhos. É muito fácil, né, e rápido esse bolo. Aí, depois que bateu, aí é só incorporar a farinha. Eu já peneirei a farinha, tá? Aí eu vou incorporando ali com o próprio fouet da batedeira, né? Pra não ter necessidade de sujar outro fouet. E para finalizar, coloco uma tampa aí do fermento. Aí misturo mais um pouquinho e está pronta a nossa massa de baunilha, né? Aí é só colocar ali na assadeira. E eu gosto desse fermento porque ele só age quando você coloca ele no forno. Porque tem uns aí que você utiliza, ele já vai fermentando. Então, como eu bato a massa branca e depois a de chocolate para colocar as duas ao mesmo tempo no forno, então, se eu utilizar outro fermento, acaba não dando muito certo depois. Então, ó, a massa, né, branca tá ali em cima do fogão, enquanto eu estou batendo a massa de chocolate. Então, a primeira etapa é exatamente igual. A única diferença, né, é que eu vou adicionar a farinha e o chocolate 50% cacau. E tem um segredinho também, para quem não sabe, né? Uma dica muito boa aí para deixar a massa do seu bolo mais escura. Você coloca o fermento e um pouquinho do bicarbonato de sódio. Isso faz com que a massa fique um pouco mais escura. Eu estou utilizando o chocolate da Mavalério, 50%.
Eu acho ele um pouco mais claro. Eu gosto de usar mais da Qualimax. Pra mim, o da Qualimax eu até prefiro mais do que o da Melkin, mas como eu não tenho encontrado, né? Então eu compro o que eu acho. Agora é só levar para assar, né? Eu coloco um na grade de baixo e outro na grade de cima. Agora são 7h25 da noite, saindo o primeiro pedido. Caixinha com 8 brigadeiros, 3 de ferreiro, 1 ninho com Nutella, 1 coco queimado, 2 brigadeiros tradicional, 1 de ninho com óleo e uma coca-lata 350 ml. Esse é o terceiro pedido dessa cliente. Pessoal, mostrar aqui os bolos, né, que eu acabei esquecendo de mostrar. Agora são 9 horas da noite. Não saiu mais nenhum pedido, só aquele que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou cortar esses bolos, né, esfarelar e congelar. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava tirando algumas fotinhas. Olha que lindo que ficou o brownie. Esse é o brownie com óleo que eu fiz sábado. E hoje, de segunda-feira, que eu fui cortar. Ele tava em temperatura ambiente, né? Tava fora da geladeira, bem tampadinho. E dessa vez eu deixei, né, os 20 minutos, né? E eu achei que ficou melhor, ficou um pouquinho mais molhadinho. E eu gostei desse. Tô com a mão limpa, né, gente? Só pra avisar. A casquinha dele fica mais grossinha, sabe? Ele fica mais cascudinho. Então, pra fazer recheado, eu achei ele melhor. Porque o outro, a casquinha fica muito fina, então fica descascando. Esse daqui não descasca com facilidade, entendeu? Então, pra trabalhar, né, pra cortar, esse daqui eu achei melhor. E é a questão também de sabor, né, que eu falei que é muito semelhante. Só a característica mesmo da casquinha, né, que é diferente. Mas é muito bom. Quem não fez ainda, façam, porque vocês não vão se arrepender. Agora são 9h42 da noite, saindo mais um pedido. Um bolo no pote de ninho com morango. Bolo no pote de coco. 4 brigadeiros, ninho com Nutella. Brigadeiro tradicional. E confete. Vou mandar 2 balinhas para a cliente. E esse é o pedido número 20. Eu não sei, acho que tá bugado. Eu tenho quase certeza que o último pedido dela foi o pedido número 20. Até que eu mandei o bombom de brinde. Mas dessa vez tá dando 20. Enfim, vou mandar as 2 balinhas aqui pra ela. Pessoal, aqui eu já terminei, né, de esfarelar as massas de bolo. Eu já repus aqui um pouco que acabou, né? Então, eu congelo dessa forma. Eu coloco em 2 saquinhos de bobina, né, pra não correr o risco de rasgar. Aí, conforme vai acabando o do pote, esse pote eu deixo na geladeira. Conforme vai acabando, aí eu vou tirando do congelador aos poucos e vou fazendo a reposição, beleza? E aqui, né, foi a sobra aqui. O descarte, essa parte aqui do de chocolate é aquela parte de cima, né, que fica um pouquinho mais melada.
Às vezes eu deixo assim uns 2 dias depois pra esfarelar o bolo, que aí a massa fica mais sequinha. Mas como eu assei hoje e esfarelei hoje, então tá meio meladinho, então aí eu descartei essa parte. E o bolo branco, né, acaba que o descarte é maior, né, porque eu tiro toda a parte dourada. Aí essa parte você pode comer, né, com um cafezinho, que é uma delícia. E é isso aí. E até agora não saiu mais nenhum pedido. Acho que falta 10 minutos para encerrar o delivery. E hoje está bem friozinho por aqui.